Gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso nessa sala de leitura, sala de número 253. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, hein? Hoje nós vamos ler o livro de Cantares. Vamos dar sequência a essa parte da Bíblia que são livros de ensino, né? Nós lemos Provérbios, depois nós lemos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, agora a gente fecha em Cantares, essa parte da Bíblia que fala sobre ensino, sobre disciplina, e a gente fecha então com o livro de Cantares, tá bom? Antes vamos fazer uma oração, deixa aí o seu like, coloque aí nos comentários o seu nome, de onde você está nos acompanhando, como já fazemos de costume, tá bom? Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um dia que estamos aqui reunidos nesta sala de leitura, esse clube que se reúne diariamente para ler a Tua Palavra. Senhor, fale ao nosso coração mais uma vez, aquilo que este livro puder contribuir com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, nosso conhecimento. Então, estamos com o nosso coração aberto para isso. Fale ao nosso coração, Senhor. Oramos sempre em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Bom, se você quiser já pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Cantares, mas antes de iniciarmos a leitura, vamos aqui a uma visão panorâmica. O que você pode esperar dessa leitura? Cantares de Salomão, conhecido também como Cântico dos Cânticos, né? O livro de Cânticos é um livro que celebra o amor de Salomão e a sua noiva, chamada de Sulamita. Nós vamos perceber a excitação, né, do amor, do namoro, aquela paixão entre homem e mulher, muito bem relatada no livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos. E nessa visão panorâmica eu vou te falar como que isso pode contribuir para a Bíblia, né? Todo livro que está no Cânon, que são os 66 livros que foram escolhidos para compor a Bíblia Sagrada, todos colaboram um com o outro, ou uns com os outros, né? Como eu tenho falado, assim conseguimos aplicar a hermenêutica e a Bíblia vai explicando a Bíblia. Um livro corroborando com o outro, né? Colaborando com o outro. E Cantares não é diferente, tá? Então nós vamos ver que esse livro ele vai falar da beleza da noite de núpcias, ele vai falar da sensualidade da primeira noite, né? E também depois das noites seguintes, ele vai mostrar a amizade, o companheirismo, a ternura que tinha entre Salomão e a Sulamita. Então, esses elementos que compõe o livro de Cântico dos Cânticos, ele é uma celebração do romance, da sensualidade conjugal e da forma que Deus planejou que fosse, né? Infelizmente a gente vê hoje em dia, né? Isso não é bem assim, é difícil encontrarmos esse romantismo todo em casais, né? Mas nós vamos ver no livro de Cantares a forma que Deus planejou, como deveria ser, tá? E você vai entender por que isso colabora com toda a Bíblia, já eu falo para vocês. Bom, sobre o autor, logo no início, no versículo 1, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Você pode observar aí no versículo 1, Cantares capítulo 1, versículo 1, o Cântico dos Cânticos que é de Salomão. Então, logo no início nós vemos aí um autor declarado como um título, né? O título desse livro já traz Salomão como seu autor e toda a estrutura, toda a forma que ele foi estruturado vai sugerindo também ter Salomão como seu autor. Nós vamos ver ali citações no decorrer do livro também citando Salomão, né? Fora o título, nós vamos ver no capítulo 1, no versículo 5, citando Salomão, capítulo 3, capítulo 9, capítulo 8, enfim. Deixa eu só fazer uma nota aqui, para eu fazer uma correção aqui no PDF.
não esquecer. Corrigir aqui. Tá escrito Eclesiastes, mas é Cantares. Eclesiastes é o livro que a gente estava, né? O antigo, que já concluímos. Então, como eu estava falando, fora o título, que já atribui o livro a Salomão, no decorrer do livro também vai ter aí outras citações, colocando Salomão como o autor desse livro, tá bom? Contexto histórico. Vamos contextualizar aqui um pouco sobre o livro de Cantares. Bom, uma razão histórica para datar esse livro, o livro de Cantares, a Salomão ou ao tempo de Salomão, é o seu paralelo literário que é muito próximo às canções de amor egípcias. Ninguém duvida, então, que a origem desse livro ela tem essa datação no tempo ali de Salomão, pela forma que ele foi escrito, pela sua literatura romântica, que era muito semelhante também à literatura egípcia. Então isso é incontestável, o paralelo é muito próximo, o paralelo dos cânticos egípcios e o cântico dos cânticos, que é os cânticos de Salomão, tá? Propósito. Qual o propósito desse livro ter sido escrito? Qual o propósito do livro ter sido escolhido para compor a Bíblia, o cânon dos 66 livros escolhidos como livros inspirados por Deus? A gente vai perceber o seguinte, Salomão, ele só pôde escrever esse livro e também o livro de Provérbios porque, por graça, vamos dizer assim, por graça. Quando a gente lê o livro de Provérbios, nós vemos ali que muitos provérbios que Salomão compôs, ele nem cumpriu. Essa é a realidade. Quando a gente vê, por exemplo, em Eclesiastes, ele orientando o seu filho, nós acabamos de ler Eclesiastes, né, falando para o seu filho sobre evitar certo tipo de erros, principalmente no que é relacionado a homem, mulher e tal, muitas coisas nem Salomão cumpriu, né? Como nós sabemos. Então, a gente vê que realmente foi por graça que ele recebeu essa revelação, essa sabedoria. Quando eu falo por graça, é sem merecer, né? Semelhante a Paulo. Paulo é o que mais escreveu cartas no livro, no Novo Testamento. E por graça, porque se fosse olhar para quem era Paulo, jamais ele teria condição, capacidade alguma para escrever tudo que ele escreveu, se a graça não o alcançasse. Então nós vemos no livro de Cânticos a graça de Deus sendo revelada no que diz respeito ao amor. Nós vamos ver um paralelo do amor expressado ali entre Salomão e a Sulamita como o amor de Deus, o amor de Cristo para a sua igreja, a noiva e o noivo. Então é uma expressão muito clara desse relacionamento puro, perfeito, que é o amor de Cristo pela sua noiva. Então o livro de Cântico dos Cânticos, ele corrobora também com o amor de Deus e a revelação da graça. Ele tem como um tema central, o Cântico dos Cânticos, celebrar a excelência da beleza do amor, o amor romântico. Nós vamos ver os ideais românticos de Cânticos e que eles são cativantes, né? Eles têm figuras cativantes. Ele fala sobre a intimidade emocional do casal, a comunicação sexual, a sensualidade prazerosa, o companheirismo profundo, a perspectiva comum, o perdão voluntário, o respeito, a integridade, a segurança, a devoção ao amor em meio às fases frias do inverno e depois a renovação do amor quando chegam as novas fases da primavera. O cântico, ele retrata um amor perfeito. Portanto, é natural que o compositor, o poeta Salomão, ele compare o amor de Deus por Israel com o amor que ele sentia pela Sulamita, né? O amor de Salomão, ele é como o amor de Deus pelo seu povo. O amor que ele tinha pela sua esposa
era a resposta do amor que Deus tinha pelo seu povo. Isso é expresso no livro de Cantares, tá? A gente vê, inclusive, mais adiante na Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 5, sendo revelado exatamente isso, que o amor do homem para com a mulher deve ser imitado o amor de Cristo para com a sua igreja. Então, um casamento é assim, imitar o amor de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o 33. Eu vou mandar isso anotado para vocês, tá? Então, esse livro, Cantares, o Cântico, ele vai capturar o amor ideal, refletindo o amor de Deus por Israel. Então, já que ele faz essa captura expressa, vamos dizer assim, então ele reflete também o amor ideal que Deus planejou para o marido e mulher. Ele vai capturar o amor de Deus, o amor ideal de Deus para com o homem e refletir isso em relacionamentos. A gente vai ver ali no desenrolar do livro de Cânticos, as poesias, né? Cânticos são poesias, as poesias de Salomão, retornando inclusive ao início de tudo, retornando ao amor mais puro que foi revelado lá no paraíso. Você vai ver Salomão, ele falando da beleza da natureza, ele falando do jardim fechado, né? do paraíso, ele fazendo essas comparações ali do início de tudo, do jardim, do amor inocente. Isso vai estar muito expresso. Conforme a gente for lendo, vocês vão entendendo, tá? Então vamos sempre nos ater à leitura. Capítulo 1, tem dúvida? Pergunte. Capítulo 2, tem dúvida? Pergunte, tá bom? Não tem problema nenhum perguntar. Para que vocês possam entender, por exemplo, eu queria saber, a dona Graça colocou aqui, eu queria saber o sentido de raposa e raposinha. Antes, você precisa entender o propósito do livro. Para que ele foi escrito? Por quem ele foi escrito? Qual o sentido de estar no capítulo 2, raposa e raposinha? Então, só vai entender se antes você se atentar a essa introdução, a essa visão panorâmica. É o que eu tenho falado desde o início. A gente só consegue entender a Bíblia se nos atentarmos aos textos, ao que realmente está escrito, ao que aquele texto quer dizer. Qual é o caráter do texto? É narrativo? É normativo? Por exemplo, qual é o caráter, qual é o gênero literário de Cantares? É um livro poético. Então, nós não podemos nos ater muitas vezes a algumas palavras ali do capítulo, espiritualizar aquilo ou querer tirar fora do contexto poético. Então, quando a gente chegar lá no capítulo 2, a Dona Graça e todos os demais irão entender perfeitamente por que está colocado lá raposa e raposinha. São poesias. Então, aguente aí, sempre entendendo qual o gênero do texto. Tá? Então, já deixa aí bem claro isso na sua mente. É um livro poético, são poesias, são cânticos. Por exemplo, há uma confusão muito grande também no capítulo 2, a gente ainda vai chegar lá, quando fala sobre a rosa de Saron. Eu sou a rosa de Saron. Há uma confusão muito grande quanto a isso. Por quê? Há quem diga que a rosa de Saron é Jesus Cristo. Há quem diga isso. A rosa de Saron, Jesus disse, eu sou a rosa de Saron. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse que é a rosa de Saron. Quem disse que é a rosa de Saron? Nós vamos ler lá no capítulo. Só que você precisa entender qual o gênero do livro e por que isso está escrito ali. Então, antes, atentem aqui para essa introdução. Tá bom? Então, o livro de Cânticos são poesias, são louvores, louvores que expressam o amor. Por exemplo, quando a gente vai aqui em Cantares capítulo 8, deixa eu abrir aqui a Bíblia. O último louvor de Cantares, que é no capítulo 8, ele vai reunir tudo isso. Tudo isso. Veja, capítulo 8, versículo 5.
Quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Debaixo da macieira te levantei. Ali a tua mãe te concebeu. Ali ela te deu à luz. Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o ciúme é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, com a mais veemente labareda. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se um homem desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, a gente vê essa forma de Salomão e a Sulamita expressarem o amor um ao outro, literalmente falando também como o amor de Deus. Quando se fala sobre as brasas do amor, faz menção ao fogo do Senhor. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê que o amor de Deus é como fogo. Isso está relatado lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no capítulo 32, e assim também o amor de Salomão e Sulamita resgata isso. Então nós vamos ver essas comparações, tá? Lá em Gênesis, quando Deus ele governou as águas, né, que eram caos, a terra era um caos, estava sem forma e vazia. Deus governa tudo e estabelece os céus e a terra, cria Adão, cria Eva, a sua imagem e semelhança para quê? Para refletir o seu amor através da união deles. Então, o amor de Deus é refletido através da união de Adão e Eva. Então, isso é expressado de uma forma mais intrínseca no relacionamento de Salomão e Sulamita, que é um relacionamento puro, inocente, muito expressivo. Nós vamos ver isso no decorrer do livro, né? Desculpa, na leitura do livro. Quando fala assim, ó, as muitas águas não poderão apagar o amor. Isso faz menção também ao amor de Deus. O que pode apagar o amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. As muitas águas não podem apagar o amor. Não tem tribulação, como diz lá no Novo Testamento, né? Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. É uma mesma comparação, tá? Então isso contribui para todo o pensamento bíblico no que diz respeito à graça, porque nos inspira. Assim como uma bela canção nos inspira, o livro de Cânticos ele nos inspira quanto ao amor, o verdadeiro amor, tanto de homem e mulher, como o amor de Deus para com o homem. Então ele nos inspira, nos faz acreditar nisso, acreditar que existe sim o verdadeiro amor. Existe sim um relacionamento puro e inocente entre homem e mulher, pode existir, como existe também o amor verdadeiro de Deus para com os seus filhos, para com as suas criaturas. Então, o livro acende em nós esse desejo, o desejo de buscar e conhecer o verdadeiro amor. Ele nos inspira a buscar esse amor que é retratado no livro de Cânticos, tá? Reflete também esse desejo, né? O desejo de Deus de criar dentro de nós um amor puro e dedicado, e nós passamos a descobrir que há bênção sim no amor conjugal. A gente descobre que há uma bênção no amor conjugal, coisa que hoje em dia já não é mais tão buscado, desejado e aceitado, vamos dizer, né? Vamos dizer assim. Muitos nem aceitam que exista isso. Muitos nem acreditam mais no amor. Então, à medida que nós vamos lendo esse livro e as figuras do livro vão revelando esse amor romântico, sincero, puro, vai nos ajudando a entender que existe sim uma bênção no amor conjugal, tá? E, por fim, também nos ajuda a antecipar a plena consumação do nosso relacionamento com Cristo. Já que nós somos a noiva e Cristo é o noivo, então quando nós vemos esse relacionamento da noiva Sulamita e Salomão, o noivo, esse relacionamento consumado entre um e o outro, isso nos inspira, nos anima
a guardar esse nosso relacionamento com o nosso noivo. Poxa, se o relacionamento de Salomão e a Sulamita era dessa forma, quem dirá então o nosso relacionamento com o nosso noivo? Bom, mas isso a gente vai entendendo ao decorrer da leitura, tá? Vocês vão ver que é um livro muito expressivo e até delicado. Eu aconselho, inclusive, que se tiver criança, né? Às vezes os pais colocam as crianças para acompanhar a leitura da Bíblia. Esse livro eu aconselho que você deixe para que os maiorzinhos, né? Aqueles que já estão numa fase mais madura, tenham acesso, tá bom? Não há nada assim, né? Fora do comum. Porém, é um alerta aqui, é um aviso, tá bom? Porque ele é muito expressivo realmente, e por ser tão expressivo, eu já quero adiantar para vocês o seguinte, que tem partes que eu só vou ler e vou passar direto, não tem nem como parar e ficar comentando nada, né? Então é muito expressivo, a gente lê e segue, tá na Bíblia, vamos ler. Agora, tem coisas, por exemplo, a Rosa de Saron, que aí eu vou parar e explicar. Eu vi que a Raquel colocou aqui, ó, tem até uma música que fala sobre a Rosa de Saron. Tem. Inclusive, eu tenho a explicação sobre essa música, amanhã eu vou te falar, tá? Eu tenho toda a explicação sobre essa música, um hino, na verdade, um hino muito bonito. Então, aí a gente para e explica. Agora, no mais, gente, poesia, não tem pra que a gente ficar parando e falando de poesia, tá? É ler e entender e tá tudo certo, tá bom? Bom, mais um alerta aqui, mais um alerta para a gente começar a leitura. Devemos nos atentar que o livro de Cantares é um diálogo entre um homem e uma mulher. Então, olhe para os textos que nós vamos ler dessa forma. É dessa forma que o livro quer ser lido. Lembra que nós combinamos no início do ano, no início da leitura, qual é o exercício que nós adotamos para a leitura? A hermenêutica. Nós vamos ler, nos atentar ao texto e entendendo como ele quer ser lido. Por exemplo, as cartas. Como as cartas do Novo Testamento querem ser lidas? Elas querem ser lidas como doutrinárias. São ordens, são doutrinas. Olha, o apóstolo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto. Vocês devem fazer isso. Está acontecendo isso. São doutrinárias, tá? Como esse livro quer ser lido? Cantares. Ele quer ser lido como um livro poético. Ponto. Não há de ficar se espiritualizando o texto e muito menos incorrendo em erros como incorreram no caso da Rosa de Saron. Quando pegam lá, eu sou a Rosa de Saron, é Jesus. Não é Jesus, tá? Não é Jesus. Mas calma, quando a gente estiver lendo o capítulo 2, eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Então vamos à leitura do primeiro capítulo, para introduzir aqui o nosso livro. E a gente chega lá com paciência. E se surgir dúvida, fique à vontade para perguntar. Se não der tempo de perguntar aqui nos comentários, manda lá no WhatsApp, tá bom? Então vamos ao capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículo 1. O cântico dos cânticos que é de Salomão. Que beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Então, ó, é o que eu estou falando. Não é um estudo bíblico. Nós não estamos estudando o livro de Cantares. Por exemplo, se a gente fosse estudar isso aqui, ó, que beije-me ele com os beijos da sua boca. Todo relacionamento normalmente começa com o quê? Com um beijo. É o ápice do relacionamento, é a fase mais quente, apaixonante. Então, aqui já está revelando como se começa um relacionamento. E fazendo um paralelo ao amor de Deus, como contribuição de toda a Bíblia, é assim que nós devemos entender. É o primeiro amor, é esse relacionamento puro, apaixonante. Então, ela começa a revelar aqui o ápice do que eles estavam vivendo, tá? Mas não vou ficar parando nisso. Leiam sempre entendendo que são poesias, tá? Versículo 3. Por causa do amor dos teus bons ungüentos, teu nome é como unguento derramado. Por isso, as virgens te amam. Unguento você já sabe que é perfume.
Atrai-me, corremos após ti. O rei me trouxe para suas câmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Lembraremos do teu amor mais do que vinho. Os retos te amam. Aí ela fala assim, ó: eu sou negra, porém graciosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Esse eu sou negra é realmente a cor da pele, tá? Cor preta, né? Hoje em dia, para não dar conotação de racismo, normalmente falam assim, né? Cor preta. Mas, gente, é Bíblia, estou lendo a Bíblia, não há racismo nenhum nisso, tá? Acredito que não teria problema nenhum eu ler conforme está escrito aqui. Ela diz: eu sou negra, porém raciosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para mim por eu ser negra, porque o sol olhou para mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, porém a minha própria vinha eu não guardei. Então, ela está justificando aqui que a pele dela estava preta em excesso, vamos dizer assim, porque ela também foi muito exposta ao sol. Quando ela diz: não olheis para mim por eu ser negra, porque o sol olhou para mim. Quando isso aconteceu? Quando ela ficou tão exposta assim ao sol? Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e puseram-me por guarda das vinhas. Então ela está falando aqui que os irmãos dela colocaram ela para ficar o dia inteiro lá tomando conta das vinhas, debaixo do sol escaldante. Versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem minha alma ama, onde apacentas? Onde fazes o teu rebanho descansar o meio-dia? Pois, por que seria eu como a que se desvia junto aos rebanhos de teus companheiros? Então, ela está falando aqui o seguinte, é um diálogo, tá? Da Sulamita com Salomão. Então, ela está falando como ela era, de onde ela veio, por que a pele dela estava assim, o que os irmãos fizeram com ela. Ela foi muito exposta ao sol, judiada, né? Vamos dizer assim. E aí ela fala: mas onde você apacenta as suas ovelhas ao meio-dia? Meio-dia é o momento do sol escaldante, né? Não tem nem sombra ao meio-dia. Então ela está falando: onde você apacenta as suas ovelhas? Onde tem sombra para as suas ovelhas? Diga para mim. Ela está dizendo para ele: me proteja, me acolha, né? Porque eu seria como as que se desvia junto aos rebanhos de seus companheiros. As que se desvia naquela época dá uma conotação às prostitutas, tá? As que se desviavam. Mas nem precisa se aprofundar nisso. Versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa, agora é a resposta, né, dele para ela. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue teu caminho pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Eu te comparei, ó meu amor, às éguas das carruagens de Faraó. Tuas faces são graciosas com fileiras de joias, teu pescoço com correntes de ouro. Faremos para ti enfeites de ouro, com incrustações de prata. Enquanto o rei assenta-te à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Como um ramalhete de mirra é o meu amado. Para mim, ele deitará a noite inteira entre os meus seios. Meu amado é para mim como um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Tu tens olhos das pombas. Eis que és formoso, meu amado, e também agradável ao nosso leito. E também agradável, o nosso leito é verde. As vigas da nossa casa são de cedro e os caibros de ciprestes. Bom, só para dar uma introdução aqui, só para vocês começarem a entender, né, mais ou menos como o livro de Cantares quer ser lido
e aí amanhã a gente continua, tá bom? Para não ficar muito extenso, porque aí amanhã eu vou trazer a explicação sobre a rosa de Saron. Aí eu vou te trazer outros pontos, como que a gente pode ver isso na Bíblia inteira, e vou trazer inclusive aqui o hino que é muito conhecido, muito bonito, eu gosto desse hino. Eu não refuto o hino, tá? Eu não digo que o hino está errado. O hino que fala sobre a rosa de Saron. Eu não digo que esse hino está errado. Mas tem outras canções que estão erradas, quando fala que ele é a rosa de Saron. Não. Ele pode ser comparado, Cristo pode ser comparado à rosa de Saron. Mas dizer que ele é a rosa de Saron é um erro. Não está na Bíblia isso, tá bom? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.